Imagine pagar centenas de milhares de dólares para embarcar em uma expedição subaquática única, descendo a impressionantes 12.500 pés. Porém, o que deveria ser uma aventura emocionante e segura se transformou em uma verdadeira tragédia. Hoje vamos explorar os eventos que levaram ao desastre do Titã e as preocupações crescentes sobre a segurança do submarino. Desde componentes duvidosos adquiridos em uma loja de equipamentos para acampamento, até questionamentos sobre sua classificação de segurança. As peças começam a se encaixar em um quebra-cabeça assustador. A empresa proprietária do submarino, OceanGate, afirma que sua abordagem misturou engenharia personalizada com peças disponíveis no mercado. Mas agora, essas decisões estão sendo profundamente questionadas. Acompanhe-nos nessa investigação para descobrir como um passeio dos sonhos se transformou em um pesadelo e as vozes que foram ignoradas no caminho. Eu sou Johnny Lopes e esse é o Factologia. O submarino era controlado por um joystick de PlayStation, utilizado com componentes adquiridos na Camping World. Questionamentos sobre sua classificação de segurança, que pareciam um tanto precárias, surgiram. O medidor de profundidade não fazia o que deveria fazer, porém o foco real estava na estrutura de pressão e na garantia de que esses componentes, claramente o mais crítico do submarino, estivesse seguro. No entanto, 5 turistas do Titanic pagaram centenas de milhares de dólares para descer a 12.500 pés no submarino Titã. Agora, os destroços do submarino foram encontrados e perguntas estão sendo feitas sobre por que os especialistas que levantaram preocupações de segurança em relação ao navio da OceanGate aparentemente foram ignorados. Um dos engenheiros foi demitido depois de expressar suas preocupações e um homem se recusou a embarcar no submarino depois de ver como ele foi construído. Um passageiro que realmente fez o passeio descreveu sua viagem para um jornal como um ato suicida. Essas são todas as preocupações potenciais que poderiam ter levado ao desastre. A OceanGate, a empresa proprietária do submarino, afirmou em seu site que ele era uma mistura de engenharia personalizada e peças prontas. Eles afirmaram que isso facilitava o conserto do submarino, mas a decisão de usar esses componentes agora está sendo questionada. David Polk, um repórter que fez um passeio no submarino no ano passado, relatou que foram usadas luzes e alças compradas na Camping World, e andaimes enferrujados foram usados como lastro. Ele disse: "Então você começa a ver essas coisas, e agora seu humor desaba, e você fica um pouco preocupado. É esse o nível de qualidade e sofisticação que estamos falando?" Quando Polk questionou o proprietário Stockton Rush sobre isso, o CEO da OceanGate teria respondido, dizendo que o container pressurizado onde os passageiros se sentavam era de última geração, feito de fibra de carbono e titânio. Ele afirmou que a NASA, a Boeing e a Universidade de Washington haviam ajudado no projeto. Rush disse que todos os outros componentes poderiam falhar e o submarino ainda seria seguro, mas admitiu no podcast de Unsung Science que seu maior medo era ficar preso e não conseguir emergir. Já houve preocupações anteriores sobre as comunicações após o Titã desaparecer enquanto Polk estava em sua viagem. O submarino parou de responder ao navio de apoio, se perdeu e não conseguiu encontrar os destroços do Titanic, e depois ficou desaparecido por 5 horas. Polk disse que, na época, falava-se em adicionar um sinal de emergência ao submarino, mas isso aparentemente não ocorreu. O submarino está constantemente enfrentando problemas mecânicos, acrescentou em entrevistas na TV após a tragédia. O Titã operava em águas internacionais, o que significava que estava fora da alçada das agências governamentais. Polk teve que assinar uma renúncia antes de embarcar, afirmando que a embarcação era experimental e não tinha sido aprovada por nenhum órgão regulador. A OceanGate afirmou que o submarino não podia ser classificado porque usava tecnologia tão nova que estava fora dos paradigmas da indústria existente. A empresa afirmou que o processo de certificação do submarino seria demorado, desnecessariamente lento devido à falta de padrões pré-existentes. A OceanGate argumentou que a classificação não era suficiente para garantir a segurança. O CEO Stockton Rush era cético em relação aos padrões de segurança, afirmando à Smithsonian que as leis que governam as embarcações subaquáticas priorizavam desnecessariamente a segurança dos passageiros em detrimento da inovação. O Titã não era o primeiro submarino feito dessa forma por Rush, mas era o primeiro projetado para transportar turistas. Além de explorar o Titanic, ele planejava se aventurar em fontes termais e campos de batalha submarinos.
Rush descreveu a indústria de submarinos como obscenamente segura, afirmando que não havia ocorrido um acidente em 35 anos. No entanto, a indústria também não havia crescido nem inovado devido a todas as regulamentações. Ele acrescentou que se você quisesse estar seguro, simplesmente não saísse da cama, como disse em uma entrevista para a CBS News no ano passado. Embora Rush possa ter desconsiderado o perigo do que estava fazendo, outras pessoas não o fizeram e levantaram preocupações ao longo dos anos antes do desaparecimento do Titã. Dave Lockridge, contratado por Rush para trabalhar no submarino, se envolveu em uma ação judicial com a OceanGate em 2018, depois de ser demitido. A empresa acusou o ex-engenheiro naval da Marinha Real de tentar ser demitido depois que ele escreveu um relatório criticando os padrões de segurança. De acordo com os documentos judiciais, Lockridge levantou preocupações sobre a integridade do casco do submarino, sua janela de visualização, certificada apenas para 4.000 pés, e materiais inflamáveis a bordo. Ele instou a OceanGate a obter a certificação da embarcação e alertou que, caso contrário, estariam expondo os passageiros a perigo extremo. Ele não foi o único. Uma carta enviada a Rush por líderes da indústria de submersíveis na mesma época advertiu que sua abordagem experimental estava arriscando acidentes que poderiam ser catastróficos. Existem apenas 10 veículos no mundo inteiro capazes de alcançar 4.000 metros ou mais de profundidade, e todos eles são certificados, exceto o Titã. Chris Brown foi um dos primeiros clientes da OceanGate e comprou um bilhete por 80.000 libras esterlinas, depois de tomar algumas cervejas com um amigo que sabia do submarino. Mas quando Brown começou a fazer perguntas, ele rapidamente decidiu que a viagem não valia o risco. As partes do submarino que ele viu durante os testes nas Bahamas pareciam um tanto improvisadas, utilizando tubulações industriais como lastros e um controle de Xbox para a direção. O submarino estava constantemente enfrentando atrasos e problemas técnicos, e quando Brown finalmente pôde inspecioná-lo, ficou com a impressão de que os projetistas estavam cortando atalhos. O que realmente o convenceu foi a recusa em obter qualquer certificação de segurança. Arthur Lobel, um homem alemão que fez uma viagem no Titã, descreveu a construção do submarino como uma missão suicida e disse que teve sorte de sobreviver. Inicialmente, Lobel disse que o submarino não funcionava. Depois, o mergulho teve que ser interrompido quando uma peça se soltou e foi reaproveitada com abraçadeiras de plástico. E finalmente houve problemas elétricos. Eu estava nervoso. Tivemos que retornar porque tivemos alguns problemas, assim como nas outras missões com os sistemas de bateria, afirmou Lobel. Até mesmo Paul Henry Nirgland, talvez o explorador Titanic mais experiente do mundo, expressou dúvidas em uma entrevista para a mídia em seu país natal, a França. Ele admitiu não confiar no design do material composto dos submersíveis. Essas preocupações foram levantadas por anos antes do desaparecimento do Titã. David Lockridge e outros profissionais da indústria subaquática alertaram para os riscos dessa abordagem experimental. No entanto, a OceanGate optou por ignorar esses avisos e prosseguir com suas operações, colocando a segurança dos passageiros em segundo plano. Agora, com os destroços do submarino encontrados, o mundo está olhando para a OceanGate em busca de respostas. O que deveria ter sido uma emocionante aventura submarina se transformou em uma tragédia evitável. As investigações estão em andamento e espera-se que sejam responsabilizados os envolvidos na negligência que levou a essa catástrofe. Essa história serve como um lembrete de que a inovação e o progresso devem sempre estar acompanhados de padrões rigorosos de segurança. A busca por avanços tecnológicos não pode desconsiderar a proteção e o bem-estar daqueles que confiam em produtos e serviços. A segurança deve ser prioridade absoluta, especialmente em atividades de alto risco como a exploração submarina. Que essa tragédia seja um chamado para a indústria e os reguladores reavaliarem seus procedimentos e garantirem que medidas adequadas sejam tomadas para prevenir acidentes futuros. O Titã e suas vítimas não devem ser esquecidos, mas sim servir como um lembrete de que a segurança nunca deve ser comprometida em nome da inovação. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Isso ajuda demais o canal que está recém começando.